eu queria deixar aberto para uns 15 minutos de perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta objetiva, quiser fazer para a mesa, para a gente aqui, se nós soubermos responder, pudermos responder, responderemos. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Dá para escutar. Tá. Há um tempo, né, eu vi até uma postagem sua falando sobre a questão do conservadorismo, que a gente tem confundido esses dois termos. Então, eu acho que seria muito importante você trazer para a gente essa discussão do que de fato é esse conservadorismo. Que a gente vai ver que há uma situação até desses dois pontos. E diante do que a gente tem falado, o que de fato se deve conservar? Né? O que a gente precisa parar para pensar para conservar diante de todos os apontamentos? Eu acho que seria alguma coisa nessa... É o tema da minha palestra de hoje às 8h40. Eu posso adiantar alguma coisa, porque nem todo mundo vai poder estar à noite, mas fazendo uma síntese, eu não vou falar só sobre isso, mas fazendo uma síntese dessa pergunta que você fez, que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que no cenário dicotômico que a gente vive há alguns anos um cenário que é de uma guerra em que parece que é preciso haver um outro para que eu tenha que para eu poder crescer, eu tenho que destruir o outro. E essas forças antagônicas, elas são colocadas como o conservadorismo e o progressismo. A parte da direita se identifica com o conservadorismo, não toda ela, porque existe uma direita liberal. E parte da esquerda se identifica com o progressismo, nem toda ela. Existe uma parte que é mais conservadora. Conservadorismo e progressismo são duas forças que se complementam. Por um motivo bastante óbvio. Nem tudo convém mudar e nem tudo convém preservar. Quando a gente fala antigamente era melhor, eu digo antigamente não tinha penicilina, antigamente não tinha vacina, antigamente não tinha remédio. E eu dou um exemplo pessoal, que alguns de vocês sabem que em 2015 eu vim para cá recém-operado, eu tive um câncer e me curei em 6 meses, o mesmo tipo de câncer que matou o meu avô em 6 meses, em 1981. A medicina da época, de 1981 foi ontem. A medicina da época não era suficiente para resolver o problema dele, foi suficiente para resolver o problema em 2015. Então, quando a gente fala que antigamente era melhor em várias coisas. Antigamente os rios eram mais limpos, antigamente o rio era mais puro, mas antigamente havia pessoas escravizadas, antigamente as mulheres não tinham direito, ou seja, eu diria que ao invés de dizer que o conservadorismo é uma coisa ruim, ou que o progressismo é uma coisa ruim, que seria interessante que os dois lados, eu falo como progressista, eu me identifico como predominantemente progressista, que os dois lados pensem o que é que convém preservar, o que é que convém conservar. Por exemplo, o movimento ecológico é um movimento conservador, você está conservando a natureza. E o que é que convém mudar? Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai perceber que, como os nossos colegas disseram, esse saudosismo de um passado utópico, que a gente sabe que não foi bem assim, vai passar, porque a gente vai entender que é só no presente, como o Wagner bem disse, é só no presente que a gente pode definir o que nos convém preservar e o que é que tem que ser mudado, porque não dá para aguentar. Mas eu acho que esse é um trabalho difícil. Porque tanto os conservadores demonizam os progressistas, quanto muitos progressistas, não todos, eu não demonizo, muitos progressistas demonizam os conservadores. E aí tem um problema do Brasil, né? No conservadorismo no Brasil é bem diferente do conservadorismo que existe em outros países, que é um conservadorismo filosoficamente mais sério. A gente tem aqui saudosismo da ditadura. Isso não é conservadorismo, isso é maluquice. É uma outra... Quando você parar, eu posso fazer a pergunta ou posso falar alguma coisa? Pode, claro. Já pode ser agora? Pode. Eu só gostaria de falar na próxima quando você parar, mas tudo bem. Primeiro eu gostaria de pedir desculpas à mesa e, com certeza, algumas pessoas que
pouco tendenciosa a fala, né, da maioria, e eu queria dizer que da forma que vocês identificaram as figuras, eu não entendo de astronomia, nem de astrologia, nem de, né, quiromancia, nem de cartomancia, mas eu entendo com a fala de vocês e de todos vocês, inclusive essa questão da dificuldade que o governo, que o país pode vir a ter e que provavelmente vai ter, e com relação a esse saudosismo, que eu diria até que eu não entendo como há 30 anos passados, mas talvez como saudosismo de ontem, né? A gente vive num momento em que a gente está assustado com algumas mudanças e vive também, quando se fala em saudosismo, queria que ficasse mais ou menos como o passado, eu queria dizer que o passado não é somente de 10, 15, 20 anos passados, mas de ontem e já é o passado. Então, quando se fala no que a gente pode fazer e na dificuldade, eu entendo que talvez se nós nos uníssemos, querendo, como você estava falando na sua fala, acho que ontem, querendo o melhor para o Brasil, a gente teria condições de aproveitar e botar esse barco para andar até com mais velocidade e para ter menos sofrimento para todos. Então, assim, o que eu queria dizer é que se a gente fosse um pouquinho mais patriota e um pouquinho mais, trabalhasse um pouquinho mais do amor na questão de acolher o que tem de melhor para a gente e orientar, peraí, que não está muito bom, né? Mas que melhore para que esse poder, esse abuso de poder não precise vir como abuso de poder. Porque eu entendo que o abuso de poder acontece quando alguém quer exercer, há uma reação, uma resistência, que é o tema do encontro, há uma resistência e, infelizmente, quem está no poder usa ou abusa desse poder para que seja feito o que é acreditado que aconteça. E eu queria dizer que nem todo mundo acha que está muito ruim e que não tem condições de piorar. Eu convidar todos nós para que a gente torça pelo melhor para o Brasil. E para que a gente, de fato, não fique do lado nem do outro. Mas que a gente torça e cada um de nós faça a sua parte com a melhor das intenções. Bem, obrigado pela sua opinião. Eu queria saber se alguém teria alguma pergunta.